É isso. Agora saber se a hora é a vez de uma delação pela CPMI do 8 de janeiro. A Advocacia Geral do Senado concluiu que a comissão pode sim fechar acordo de delação premiada. Esse documento, ou seja, o parecer da advocacia, foi entregue ao presidente da comissão, o deputado Arthur Maia. A possibilidade vem sendo discutida por parlamentares que acreditam que o recurso pode levar à colaboração de um personagem relevante nas apurações, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O tenente-coronel está preso desde maio aqui em Brasília, é suspeito de envolvimento na venda das joias sauditas, na falsificação do cartão de vacinação de Bolsonaro e no caso das milícias digitais. Então teria muita coisa para falar. Para discutir se esse é o melhor caminho para apurar os atos do 8 de janeiro, conversamos agora com os deputados federais Rodrigo Gambale, do Podemos, e o deputado Chico Alencar, do PSOL. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar com o deputado Gambale, que em outras situações a gente já esteve aqui falando sobre essa conexão de fatos. O senhor acha que se houver mesmo uma delação pelo Mauro Cid, ele vai falar de um tudo, inclusive elementos que montem aí o cenário de provas do 8 de janeiro? Qual a sua avaliação? Olá, Basília, bom dia, Chico, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. Um prazer, mais uma vez, estar participando aqui dos dois lados. Bom, Basília, antes de entrar nesse mérito, a gente precisa discutir a possibilidade de socorrer. De acordo com a própria Constituição, no seu artigo número 58, onde o Código Processual Penal, ele diz que qualquer pessoa pode ser atuado ali em flagrante delito, caso esteja mentindo e seja uma testemunha, por exemplo, num processo de CPI. Agora, onde vai entrar esse processo de delação premiada? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vê na própria mídia, a gente vê atuações do judiciário legislando e a gente não quer que o legislador também invada, o que de fato é de poder do judiciário. Então, quando a gente fala sobre uma delação premiada, precisaria envolver também Ministério Público. Eu acredito que sai um pouco do rol ali do que o próprio parlamento deve fazer. É natural que politicamente, e principal fato e argumento de uma possível delação do Mauro Cid, seriam fatos bombásticos que poderiam vir e somar com a CPMI. Mas aonde a pergunta que eu coloco, qual a finalidade? O que ofereceria para o Mauro Cid, por exemplo, numa delação premiada? Se o próprio judiciário se coloca como não haver uma necessidade de delação dele, até para o judiciário, para o STF, devido à quantidade de informações que pegaram nas quebras de sigilo, no próprio celular, é o que a gente tem ouvido da condução judicial desse processo. Então, eu não consigo entender onde se encaixaria uma delação dentro da CPMI. Deputado Chico Alencar, pelos anos aí de cobertura aqui no Congresso Nacional, não é de hoje que eu converso com o senhor sobre vários assuntos políticos e tem uma frase que eu posso dizer assim, que eu aprendi com o senhor na hora de fazer as análises, que é: não podemos bater palma para maluco dançar. Respeitados os contextos, uma delação de Mauro Cid seria uma festa à maluquice, ou o senhor acha que não cabe delação premiada para a CPMI do 8 de janeiro? Bom, respeitando muito as preocupações do deputado Gambale e, claro, reiterando esse dito popular, não se pode fazer um festival de delação espetaculoso. Eu li com atenção o que a consultoria do Senado indicou e ela falou dessa possibilidade da delação premiada em CPI, que é inédita nesse sentido, desde que acompanhada pelo Ministério Público, homologada pela Justiça e com objetivo claro para se atingir o que a CPI pretende, que é a elucidação dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse contexto, e dado o silêncio sepulcral ilegal, com a autorização do Supremo, que Mauro Cid devotou à CPI, à CPMI, ele que está muito loquaz na Polícia Federal, já depois, na soma, sexta passada, segunda agora, mais de 12 horas, ao que parece, ele tem muito o que dizer. Então,
ser ofertada essa possibilidade a ele, e isso, a delação premiada é de livre decisão do investigado, do indiciado, do depoente, da testemunha, acho interessante para ver se ele abre aquele bico e fala o que sabe. Qual seria a contrapartida que Gambale indaga mesmo? Eu creio que no relatório final da CPI, que não estabelece pena, que não manda, pode até mandar prender, mas no caso seria chover no molhado, porque o Cid já está preso. Mas seria relatar isso e dizer que ele colaborou com as investigações na dosimetria de uma eventual pena, comprovada sua culpa, sua participação em uma série de tramóias golpistas, que me parece muito evidente, isso poderia amenizar. Mas é só isso, é para ver se ele fala, se ele ajuda a CPI. Nesse sentido, pode ser positivo. Agora, como é inédito, é uma experiência que a gente vai ter meio estilo ensaio e erro. Cid simplifica, fala, ele pode dizer, eu não quero me autoincriminar, mas exatamente aí, ele vai confessar crimes, iria, né, uma hipótese, e isso pode representar uma mitigação de propostas de penas que a CPI indique ao Ministério Público, à Justiça. É isso, a delação ela não está na prateleira para qualquer um comprar. Tem que seguir esses critérios, como bem colocou o senhor. Tem que ter a participação, a anuência do Ministério Público, a homologação, né, ou a validação da Justiça. E ainda, um dos pontos principais é falar algo que, de fato, seja útil para a investigação. Delação não está na promoção, né, um queimão de delatores. Então, de fato, tem que ter um valor as informações que, porventura, serão trazidas por Mauro Cid nesse Instituto da Delação. A gente que acompanha também aqui a CPMI do 8 de janeiro sabe que a comissão aprovou um novo depoimento de Cid. Então, ele vai ter oportunidade de ir mais uma vez ao Congresso Nacional, especificamente ali numa salinha no Senado, para responder aos integrantes da comissão sobre estes diversos esquemas. Na primeira oportunidade, Cid foi perguntado 1001 vezes e não respondeu nada, né? Nem sobre a idade dele. Fazer um questionamento aos senhores. Agora, nesta segunda oportunidade, depois dessa avalanche de provas, de contradições e depoimentos também à Polícia Federal, se vocês estiverem lá no dia do novo depoimento de Mauro Cid, qual pergunta não pode faltar ao tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro? Deputado Gambale. Bom, Basília, o Chico sempre muito elegante nas suas colocações e é o que ele deixou bem claro e definido. Isso não seria nenhuma delação premiada, né? Seria uma criação de uma DPP, seria uma delação possivelmente premiada, porque a gente acaba, no fim das contas, não podendo trazer nenhum benefício para ele. Isso vai ter que ser colocado no judiciário. Agora, sobre a pergunta, você acabou me pegando aqui. Eu não sei ainda qual colocação seria essencial, mas assim, o que a gente vê sobre o Mauro Cid é que ele tem um conhecimento geral sobre tudo o que aconteceu dentro ali do Palácio do Planalto, né? Então, eu não acredito que cabe apenas um questionamento, mas muito do que ele puder falar, eu acredito que ele traga comprovações pela responsabilidade dele no mandato do presidente da República. Não acredito, mais uma vez, voltando ao tema principal aqui do nosso debate, eu não acredito numa delação premiada, algo histórico, porque eu não vejo nenhum tipo de contemplação para ele nesse processo via CPMI. Agora, se ele fizer algum acordo com o STF, Ministério Público Federal, enfim, aí sim eu acredito que ele possa vir a corroborar, como até o próprio advogado dele em algum momento deu entrevista falando que ele faria isso, uma colaboração, que ele colocaria mais esclarecimento aos fatos, depois recuou e acabou voltando atrás. A gente segue aqui num compasso de espera em Brasília porque chegam informações de que Cid está colaborando com a investigação. Mas ninguém coloca a mão no fogo, ninguém crava o que exatamente ele está falando. O advogado, em entrevista à CNN Brasil, admitiu que ele iria assumir erros, falar que seguiu ordens. Mas será que ele está dedurando, apontando a culpa de alguém? Está colaborando com a investigação já, mas de que forma? Vou passar a pergunta para o deputado
deputado Chico Alencar, a mesma que fiz há pouco para o Gambale. Num segundo depoimento à CPMI do 8 de janeiro, só falta marcar a data. Qual pergunta o Mauro Cid não pode sair de lá sem responder? Se o senhor estiver ali na comissão ou representado pelo seu partido de outra forma, o que você mais quer saber de Mauro Cid? Basília, em primeiro lugar, eu vou torcer para ele ir sem a farda, porque ele está enxovalhando o Exército Brasileiro. Não precisa todo engalanado. Eu acho que a própria corporação está incomodada com um oficial de alta patente se exibindo numa situação como essa. Embora o direito de ficar calado seja assegurado pela Constituição e tem que ser respeitado, eu imagino que qualquer inocente, num inquérito, diante do juiz, ele vai falar. Ele não vai ter medo de se autoincriminar, a não ser que tenha a culpa no cartório. Eu entendo assim, mas eu não estou questionando o direito da pessoa não falar nada. É inviolável esse direito. Então, ele já falou agora na CPI aqui da Câmara Distrital. Ele pelo menos falou a idade dele. Mas é tão irrelevante que eu esqueci. Não sei se é 46, 45, isso é 44. Ah, você guardou. Mas só isso é absolutamente insuficiente. Eu indagaria e pretendo estar lá, e como não membro, vou esperar o dia inteiro para perguntar. Claro, se ele se dispuser a falar, senão não vamos perder nosso tempo, mas eu indagaria quais os contatos dele com Jair Bolsonaro desde que o presidente abandonou o país na véspera da posse do Lula. Que relações e contatos eles tiveram de todo tipo, inclusive mercantil, em relação a joias, por exemplo, de 30 de dezembro até a presente data, ou até quando ele foi preso. Eu creio que isso é de interesse público. E eles tinham uma relação muito íntima, inequívoca. Ele tem dito que eram relações meramente de obediência, relações servis técnicas, mas é claro que não. Eles têm muito que dizer do que conversaram no verão passado. Olha aí, ponto final no CNN Dois Lados de hoje. A gente tem um ponto de divergência, né? Gambale acha que não cabe uma delação por meio da CPMI. O deputado Chico Alencar já é mais favorável a esta possibilidade, só que ambos concordam. Mauro Cid tem muito o que contar. A gente falou aqui com os deputados federais Rodrigo Gambale, do Podemos, e Chico Alencar, do PSOL. Muito obrigada aos senhores. Até mais. Obrigado, Basília. Obrigado, Chico. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, igualmente, Gambale. Obrigado, Basília. Obrigada.